Graça e paz, aqui quem vos fala é o pastor Jaime Teixeira, o pastor da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui um texto da palavra de Deus que se encontra em Lucas 23, a partir do versículo 39, que diz a palavra de Deus: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondeu, porém, o outro e repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade, eu te digo que hoje estarás no paraíso comigo. Amados do Senhor, nós estamos lendo aqui um trecho da palavra de Deus, aonde ali havia dois ladrões que foram ali para ser mortos ao lado do Senhor Jesus, uma à direita, outra à esquerda. E é interessante a gente analisar a vida desses dois, e nós podemos entender pela revelação de Deus que esses dois ladrões representam dois tipos de pessoa, dois povos. Um daqueles que reconhece o seu pecado e recebe a justificação e alcança o paraíso, e aquele que não reconhece o seu pecado, porque eles não se atentam para a palavra de Deus. E aqui nós lemos a história do ladrão da esquerda, que na verdade ele foi ali um crente papagaio, um crente que gosta de imitar os outros e não busca uma experiência direta com Deus. Porque, na verdade, no versículo 35 de Mateus 23, o povo estava ali olhando, blasfemando, zombando, dizendo: salvou a si mesmo? Se este é o Cristo, o escolhido de Deus, né? Então, o povo começou a dizer que ele não era capaz de se salvar a si mesmo. E ali nós podemos ver que os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, e ali apresentava até vinagre. E não creram que ele poderia lhe salvar. E esse indivíduo aqui da esquerda, que representa aqueles que não reconhecem o seu pecado, ele ali começou a imitá-lo, imitar os líderes religiosos, imitar o povo ali que clamava, escarnecia. E ele aqui no verso 39, onde eu abri a leitura, diz: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te mesmo e a nós. E esse tipo de pessoa representa aqueles que não conhecem o poder de Deus e não reconhecem Jesus como o Senhor da sua vida. Mas nós podemos observar que o ladrão da direita, ele falou: nós merecemos estar aqui pelo crime que cometemos. Mas esse homem não fez nada. Esse homem é justo. E olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus falou: eu te digo hoje que tu estarás comigo no paraíso. Porque no momento que ele admitiu ali que pecou, que ele merecia estar ali naquela cruz, ele foi absolvido dos seus pecados. Ele foi justificado pelo reconhecimento dos seus pecados. Ao contrário daquele que não compreendeu desta maneira, porque eles estavam apenas imitando a multidão, imitando os líderes religiosos, e não buscou ali uma experiência com Deus, e não deu ouvido ali àquele seu amigo que estava ao seu lado, mas deu ouvido à voz da maioria. Uma certa vez, uma pessoa falou para mim: Pastor Jaime, você prega o evangelho dizendo que nós somos limpos, santos e justos? Você é minoria. Todos os crentes que eu conheço pregam o evangelho dizendo que nós somos pecadores, que nós somos pessoas cheias de pecado. Você está blasfemando dizendo que temos que ser santo e justo. E eu preguei para essa pessoa alguns meses, ela compreendia, ou pelo menos dizia que compreendia, mas chegou um ponto que ela me chamou em sua casa e disse: da maneira que tu prega,
parece que só você vai ser salvo. Eu disse, não, minha irmã. Será salvo aqueles que conhecem a verdade, aquele que se liberta dos seus pecados. Ela disse, mas você é minoria. Eu nunca vi ninguém pregando o evangelho da maneira que tu prega. Eu prefiro ficar com a maioria. Porque as minhas filhas frequentam outras igrejas e os seus líderes não entendem da maneira que você entende. E ela disse na minha face, se for para mim ir para o céu contigo e ver a minha família, as minhas filhas, indo para o inferno com os demais, eu prefiro ir para o inferno com elas do que ir para o céu contigo. Amados, isso é muito grave. Eu me entristeci, mas disse, seja feito como a tua vontade. Eu não tinha argumento para argumentar com ela, porque ela desejou a multidão e estava disposta a ir até para o inferno com a multidão, mas falou que ele jamais entraria no céu comigo. Eu não sei o que ela viu em mim, que ela ficou tão chateada comigo que ela não desejou o céu, porque ela disse que eu era minoria. E nós observando esse texto, analisando a palavra, esse ladrão da esquerda, ele deu ouvido à voz da maioria dos líderes religiosos e não deu a voz do seu amigo que estava ali, ao seu lado esquerdo ali. E sabe o que aconteceu, amado? Esse ladrão da esquerda, ele não foi absolvido dos seus pecados, não pôde ter o direito de entrar no paraíso, ao contrário daquele que reconheceu o seu pecado, foi justificado do seu pecado. É como a Bíblia narra a história de um fariseu e um publicano. A Bíblia diz que o fariseu tirava a onda que era justo, dizendo que era santo e justo, mas pela sua própria justiça. Mas um samaritano subiu a orar no templo e ele dizia, sou um pobre pecador. E ao reconhecer que ele era um pobre pecador, a Bíblia diz que ele desceu justificado. Foi uma parábola que Jesus contou, mostrando que a única forma da gente receber a remissão dos nossos pecados é quando reconhecemos os nossos erros, como aquele publicano, que ele reconheceu os erros dele e ele desceu justificado. Como este homem aqui, da direita, que foi justificado, foi salvo pelo gongo e teve o direito de entrar no paraíso. Amados do Senhor, é muito grave. A Bíblia diz lá em João 5,39, examinai as Escrituras que vós cuidais ter nela a vida eterna. Em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15 diz que o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Lucas 24, 47 diz que nós devemos pregar o arrependimento, isso quer dizer, volte para Deus, para que você tenha a remissão dos seus pecados. A palavra de Deus diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19, arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, e assim vem um tempo de refrigério pela presença do Senhor. E nós sabemos que se arrepender é voltar atrás, e se converter é abrir mão da sua própria justiça, é mudar de opinião, é mudar de religião, é mudar de comportamento, para que os seus pecados sejam apagados. O pecado daquele homem ali da direita foi apagado no momento que ele reconheceu diante de Deus que ele merecia estar naquela cruz. E ele olhou para Jesus e reconheceu Jesus como Senhor de sua vida, porque ele olhou para Jesus. Eu quero convidar a você a olhar para Jesus, a atentar-se para a palavra de Deus, porque este homem, ele atentou-se para a multidão e ele não foi remido dos seus pecados. E ali havia até líderes religiosos comandando aquela gritaria, aquela perseguição, dizendo, salva a si mesmo se tu és o Cristo, se tu és o ungido de Deus. Salvou tanta gente, não consegue se salvar. Eles não acharam que Jesus tinha o poder para lhe salvar, porque Jesus estava sendo morto naquela cruz. Se na verdade a morte naquela cruz foi a nossa vitória. Então eu quero convidar a você a estar conosco em uma de nossas reuniões na rua Nilton Tinoco 475, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu, neste domingo às 19h30. Eu, pastor Jaime, estarei ali para abençoar a sua vida. Graça e paz, aqui quem vos fala é o pastor Jaime Teixeira,
o pastor da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui um texto da Palavra de Deus que se encontra em Lucas 23, a partir do versículo 39, que diz a Palavra de Deus: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondeu, porém, o outro e repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação?